Doutora Daniela, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, muito legal entrar em contato com a sua história, ver como você foi conduzindo a sua vida, principalmente ao longo desses últimos 13 anos, que a gente vai conversar um pouco. Bom, a senhora é médica, medicina é uma coisa que faz o seu olho brilhar, né? Porque já é algo, inclusive, familiar, o seu pai é médico, né? Ele é neurocirurgião, não é isso? Mesmo, neurocirurgião. E você, médica do trabalho. Eu sou especialista em medicina do trabalho, exatamente. Como é que foi a escolha pela medicina do trabalho? Ela te escolheu, você escolheu, como é que foi? É uma ótima pergunta essa. A medicina do trabalho me escolheu, eu acho. Eu, na verdade, estava meio que sem saber por que caminho ir, né? À medida que eu fazia trabalhos esporádicos de atendimento clínico em empresas, com baixo risco, ambulatório de empresas, está passando mal, você vai lá para dar uma olhada, ficar de suporte. Quando um líder me chamou para conversar, porque ele queria entender aquela médica cadeirante trabalhando na empresa e acabou me convencendo a ir para essa área. E eu acabei fazendo, acabei tentando e me encontrei, me apaixonei. Que interessante. Você se tornou cadeirante por conta de um acidente de trânsito, né? A gente até vai conversar um pouquinho sobre esse fato, mas você ainda era estudante quando isso aconteceu. Verdade. E depois de um período de recuperação, você voltou para a sala de aula, se formou e hoje trabalha com medicina ocupacional, medicina do trabalho, numa grande empresa, num grande braço dessa empresa. Então você tem uma posição importante e de destaque sendo cadeirante. Isso tem um impacto? Você acha que para conseguir o respeito, para conseguir mostrar que pode fazer um bom trabalho assim como qualquer outra pessoa, a cadeira de rodas dificulta? Precisa se trabalhar muito mais para se mostrar que está fazendo um excelente trabalho? Como que é essa realidade? Confesso que nunca tive problema com nenhum dos meus pacientes, nunca tive problema com um colega de trabalho, mas é natural que haja, assim, uma desconfiança, né? Eu acho que esse paradigma, assim, esse viés inconsciente, ele está presente na cabeça das pessoas. E, infelizmente, ainda existe um viés inconsciente de que aquela pessoa muito diferente talvez não possa executar um bom trabalho, o que é um grande mito, né, na maioria das vezes. Agora, como é que foi o seu encontro? Como é que foi a sua descoberta nessa condição? Porque eu imagino que, bom, você entrou numa faculdade, eu acredito que você estava no seu primeiro ano, né? Terceiro. Terceiro ano, ok. Terceiro ano quando o acidente aconteceu. Então, já naquela expectativa, daqui a pouco eu vou ser uma médica, eu tenho todo um futuro pela frente, tenho toda uma carreira. Aí acontece um acidente de carro, onde você tem uma condição muito séria. Um acidente de carro que te deixou tetraplégica, né? Hoje você tem alguns movimentos no braço, você foi conseguindo adquirir esses movimentos graças à sua recuperação, mas na época, inclusive, né, todo um processo. Como é que você conseguiu estar nessa condição psicológica que você tem hoje? Como é que foi a sua descoberta como cadeirante e alguém capaz de desenvolver um trabalho e viver uma vida? Eu acho que a gente não se julga capaz, ninguém consegue prever a superação de uma situação como essa, assim. Seja um acidente, uma sequela motora ou qualquer outra adversidade da vida que todo mundo está sujeito. Eu acho que é difícil as pessoas imaginarem como se comportariam diante de uma adversidade severa da vida. E aí Wagner tem um componente importante disso, que é o tão falado preconceito. O meu preconceito era tão grande comigo mesma, eu não sabia, eu achava que eu não era, mas eu era uma pessoa preconceituosa, porque se eu não fosse, eu não tinha tido tanta dificuldade de me aceitar. A situação por si só, uma menina de 23 anos, no auge universitário, no auge da vida, passar a frequentar um corpo que não funciona,
a gente não sabia o que fazer com isso. Eu não conseguia ver luz no fim do túnel, né? Foi que eu entendi a importância da reabilitação na vida das pessoas, né? É você se capacitar a fazer uma coisa diferente para se realizar. A minha condição funcional, o fato de andar, levantar, a independência, a autonomia, ainda são muito limitadas, né? E o meu quadro físico é praticamente o mesmo de 13 anos atrás, salvo pequenas melhoras, mas a minha cabeça é outra. Há 13 anos atrás eu achava que a vida não era possível. A gente viu um depoimento que você deu 2 anos depois do acidente. E aí você disse a seguinte frase, que a pessoa estava te questionando sobre você ser uma história de superação. Você, ok, eu sou uma história de superação, mas eu preferiria não ser. Eu preferiria que eu tivesse morrido naquele acidente para não ter que enfrentar essa condição. Isso ainda era a Daniela sofrendo um momento de preconceito naquela época? A sua cabeça mudou hoje? Não era só nem baseada no preconceito, era baseada em... era uma época onde eu ainda não conseguia, não tinha conseguido me aceitar, eu não conseguia ainda ver luz no fim do túnel, né? Eu acho que o preconceito me cegava um pouco em relação a essa luz, né? A esse norte, o quanto era possível, né? Ninguém que tem uma condição diversa está fadado à infelicidade, né? Mas foi num determinado momento em que eu não conseguia enxergar nada além da minha condição atual, justamente porque eu ficava buscando uma cura. Eu não queria aceitar aquilo que o destino tinha me entregue naquele momento. E eu entendi aquilo como falta de fé, como falta de esperança, né? Não, eu tenho que acreditar que eu vou sair dessa, que eu vou melhorar, que eu vou andar. E encontrar esse meio termo, sabe? Encontrar que o fato de eu aceitar a condição atual, mas tocar a vida em frente e parar e falar, bom, então tá, então agora talvez eu não consiga realizar as mesmas coisas que eu estava pensando em realizar, mas o que mais eu gosto que dá para fazer? Porque as possibilidades são infinitas. Só que quando você está muito negativo, você tem preconceito... Você não enxerga isso, né? Você não enxerga. Tem um momento que você disse que o seu pai chegou para você e disse assim, olha, as pessoas não podem definir o que você consegue ou não fazer, algo do tipo. Que momento foi esse da trajetória e explica pra gente o quão importante foi ouvir isso do teu pai. Como a gente disse, eu tive um acidente no 3º ano da faculdade. Esse primeiro ano ele foi bem complexo, eu passei 4 meses no hospital, 2 meses de UTI, traqueostomia, foi um período bem duro. Mas a todo momento a paixão era tão grande pela faculdade e o sonho de ser médica era tão maior que a todo momento eu só pensava no dia em que eu pudesse voltar para as aulas. E quando esse momento chegou, e meu pai sempre me apoiou muito, e ele falou para mim, então tá, então agora a gente vai voltar para a faculdade, agora a gente pode voltar. Assim que logo que eu saí do hospital, e o quadro físico não tinha evoluído muito, né? Mas eu fui para a reabilitação, como eu te falei, que foi um processo importantíssimo, então a reabilitação te mostra como viver na cadeira de rodas. Nada fácil, mas já não era mais tão impossível quanto aquilo que eu pensava, né? Mas aí quando você estava em todo esse processo de negação e voltar para a sala de aula, foi que seu pai disse aquela frase. Exato. Ninguém pode dizer para você o que você pode ou não pode fazer. Quem disse que você não pode? E aí o que ele falou para mim foi o seguinte, enquanto sua cabeça não tá boa, não tá? Você não quer? Não é teu sonho? Te coloca uma maca dentro da sala de aula e você vai estudar. E aí foi um processo, então a gente começou com a sala de aula, a gente tinha os primeiros anos teóricos, sala de aula, a gente não pode esquecer das pessoas, né, Wagner? E a gente foi se superando, e o bacana foi vendo essas pessoas à minha volta se reinventando para fazer dar certo, e eu me reinventando para fazer dar certo. Só que também tem o outro lado, tem aquelas pessoas, e é o que eu vejo muito no mundo do trabalho hoje, que é um impeditivo da inclusão, que
existe que tem esse pré-julgamento errôneo de que não vai dar, né? E aí foi o meu lema, assim, nunca deixa ninguém dizer o que você não pode fazer. Vamos falar sobre Maio Amarelo. Uma campanha extremamente importante. Você, em algum momento, participou na cidade de São Paulo dessa campanha. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, que só de acidentes em rodovias morrem mais de 1 milhão de pessoas por ano. Principalmente pessoas entre 15 e 29 anos. Você tinha 23 anos, né, quando o acidente aconteceu. Aqui na cidade de São Paulo, 60 pessoas perdem os movimentos todos os anos, assim como você. 40 pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito. No seu caso, um carro atravessou o sinal vermelho em alta velocidade. Em alta velocidade, e você e seus amigos foram atingidos no carro. Vamos falar da importância, né, doutora, de a gente estar muito consciente quando está dirigindo, para que a gente não traga um prejuízo para a nossa vida ou principalmente para alguém inocente que está andando pela rua, trafegando normalmente e pode passar por uma história como a sua ou muitos outros que a gente conhece. Essa conscientização precisa acontecer. Acho que é um conjunto de fatores. Acho que a educação dentro de casa, uma educação e um comportamento seguro, seja no carro ou em qualquer outro meio de vida, é você ter hábitos saudáveis e seguros para a tua vida e para a tua família, para não pôr em risco. A conscientização do álcool, ela é fundamental. Não dá para beber e dirigir. Lembra dessa campanha tão importante quanto o Maio Amarelo? É o fato de que o carro ele traz lesões, quando não fatais, extremamente graves e que tem um custo altíssimo emocional e financeiro para o país e para o mundo. Olhando para a sua história, que é considerada já há muito tempo uma história de superação, porque né, você se formou médica, não só se formou e ficou em casa com um diploma, mas conquistou um espaço no mercado de trabalho que muitas pessoas têm dificuldades de conseguir chegar, sendo cadeirantes ou não, né? E isso não teve tanta importância, você conquistou. Sair do fato de não aceitação, inclusive dizer eu não gostaria de ser essa história de superação, para inclusive ser alguém que ajuda na inclusão de pessoas com deficiência hoje, é uma grande história de vida, com certeza. E ninguém, a não ser você mesma e as pessoas tão próximas a você, sabem o quanto foi difícil e quanto essa conquista foi galgada passo a passo. Mas olhando para trás e chegando aonde você está hoje, o que esse acidente que aconteceu te trouxe de bom? O que é que fez com que você fosse uma pessoa diferente e até de repente uma pessoa melhor? O fato de eu me tornar tetraplégica não mudou a minha essência, o meu caráter, quem eu sou, mas certamente contribuiu com uma mudança importante dos meus valores, sabe? Não só o acidente, Wagner, eu acredito muito que a gente é um conjunto das nossas experiências, né? Você passa por uma coisa hoje, amanhã você não vai chegar ao mesmo Wagner. E quando essa experiência ela te impacta de uma forma mais agressiva, as mudanças eu acho que vêm de uma forma mais expressiva. E, de fato, eu acho que foi um momento de transformação, foi muita transformação em pouco tempo, no fato do acidente. E ele teve que gerar, sim, a reflexão de muitos valores. O que era importante para mim, tanto do ponto de vista prático, de relações humanas, de fé, de propósito de vida, de trabalho. O que eu estou fazendo aqui? O que importa para mim de verdade? E isso foi o que você aprendeu nesses últimos 13 anos? É o que eu venho aprendendo. E lutar por propósito, ter relações verdadeiras.
relações pessoais, afetivas, verdadeiras. Eu não estou falando que você precisa ser casado, ter filho, ou ser partícipe de uma família padrão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você ter amigos, ainda que poucos, mas que você possa confiar, pessoas com as quais você pode contar. A gente está num mundo onde a gente cada vez mais busca ser uma coisa que não é, né? Quem fala de gastar o que não tem. E eu acho que quanto mais a gente mergulha nesse mundo de ficção e mais a gente se distancia da realidade, a gente mais se distancia de nós mesmos. Doutora Daniela, foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu, obrigada. A nossa conversa foi muito boa. Queria mais. Você disse que a gente, com cada experiência, sai diferente e essa é uma conversa daquelas que a gente sai diferente. Ai, que bom ouvir isso. De verdade. Sabe que eu estava te falando um pouco antes da gente começar a gravação que eu fico feliz e realizada, assim, além de poder conhecer pessoas como você e poder trocar histórias, né? Pessoas como você e as pessoas que você entrevistou, entrevistas sensacionais. Eu acho que transformar toda essa tragédia numa coisa boa, numa coisa produtiva é o que me realiza, sabe? Tentar de alguma forma contribuir com a vida de alguém. Eu acho que isso é muito forte. Quando a gente acredita em Deus, a gente entende que o plano de Deus não é que um acidente como esse aconteça, mas tudo ele transforma em bênção. E acho que é isso que você acabou fazendo com a sua história. Então, muito obrigado, parabéns. Você, e que Deus continue te abençoando em toda essa causa que você tem de inclusão e de ajudar as pessoas no mercado de trabalho. Obrigada.